Você vai ver agora um corte de mais uma das aulas e das lives que nós temos aqui no canal do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente sempre traz profissionais que têm conexões reais com o mercado, que têm atuação permanente e que vivem no seu dia a dia o estado da prática. Então acompanha comigo até o final. Então, como funciona? O protendido, além de colado, como uma técnica passiva, né, como os cases aí que eu apresentei, né, primeiro, a gente não utiliza a manta, utiliza o laminado, né? Então, o laminado aqui ele é o pré-curado, né? Que a gente falou lá no início, né? Pré-fabricado. Então, ele já vem pronto, as camadas de resina, fibra e resina, né? Então, a gente vem e faz a colagem externa dele. Então, ele, além de colado, né? Conforme está nessa imagem, ele passa a dispor de sistemas de ancoragens. Então, já começa a melhorar a questão de fixação desse material de reforço. E passa a ter uma ancoragem ativa, uma ativa e uma passiva para fazer a aplicação da proteção. Então, como vantagens a gente tem, a gente consegue atingir até quase 100% da capacidade última da FRP, né? Então aproveitamento do material de reforço, maior aderência e fixação, principalmente pela existência das ancoragens, né, desse material de reforço. E agora, diferente do reforço passivo, esse sim tem a capacidade de melhorar o comportamento e serviço do elemento reforçado, porque ele aplica uma força de proteção, então consegue resolver aí situações relacionadas a flash de fissuração. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo aqui de um reforço protendido. Basicamente, a gente está entrando com os conceitos de proteção no reforço com fibra de carbono. Então, a gente vai aplicar, né, a gente consegue só trabalhar com traçado reto, né, obviamente, né, com laminado, a gente não consegue, né, dobrar ele. Mas a ideia gerar esforços no elemento reforçado com a proteção que vão de encontro, né, vão ao contrário dos esforços externos, que os carregamentos que esse elemento está submetido, e a ideia é conseguir diminuir ou até mesmo zerar as tensões de tração, né? Então, é a filosofia da proteção, né? Então, quando a gente avalia o FRP protendido, ele nada mais é do que a combinação da técnica aqui da colagem externa de FRP, né, do laminado em especial, com o reforço de proteção externa. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Obviamente, né, a gente consegue ocupar uma volumetria, né, um espaço bem menor do que esses aqui que a gente vê com cordoalhas, né, e aparelhos metálicos. Então, na Europa, eles também estão muito avançados nisso, já tem vários cases, várias aplicações de reforço desse sistema, né? Então, tem sistemas diferentes, aí, dependendo do fornecedor. Aqui no Brasil, a gente tem algumas aplicações, até mesmo antes da nossa pesquisa, acho que tinha 2 ou 3 obras que já tinham utilizado esse sistema, mas não foi realizada nenhuma publicação, nenhum compartilhamento do dimensionamento ou das questões técnicas sobre esse reforço, né? E na literatura a gente vê diversos sistemas, né, propostos, né, cada um inventa o seu, tem alguns que são comerciais, outros não, né? Então, nesse sentido, né, como é uma técnica, né, que é desconhecida aqui no Brasil, né, a gente precisava avançar nesse conhecimento, né, buscar essa informação e trazer para o meio técnico, né, para projetistas. Então, a gente realizou uma pesquisa, né, na UFSCar, que foi no mestrado. A gente ensaiamos a flexão 5 vigas, tá? Sendo que uma não foi reforçada para servir de referência para a gente comparar. Outras 2 com reforço passivo convencional, que a gente já vê aí em obra, né? Tranquilo. E outras 2 com reforço protendido. A gente fazia a comparação e via como funcionava cada uma aí quando a gente levava para um ensaio de carregamento à flexão, né? Então, a gente utilizou ensaios, vigas em escala real, né? Então, 6 metros de comprimento, seção de 40 por 50. Elas foram pré-fabricadas, né? Então, aqui a gente tem até um vídeo aqui da fabricação dela. Foi a Usicom de Araraquara que forneceu para a gente, né? Então, a gente conta com essas parcerias durante a pesquisa. A gente já instalou sensores aí, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para monitorar informações materiais, né? E aqui a gente tem, né, eu sobre a viga, né, e eu e minha professora que é orientadora, né, num dia de ensaio, né, para mostrar aí, dar uma ordem de grandeza dessas vigas, né. Então foi literalmente um grande desafio trabalhar com essas vigas, né, tanto da parte de física, né, de montar esses ensaios, como também da parte de análise estrutural, né, a gente conseguir ver um elemento em escala real, né, sendo rompido, sendo solicitado.
Então, logicamente, para se tratar de uma pesquisa, né, a gente tem que fazer a devida caracterização de todos os materiais utilizados, né? Então, o concreto, o aço, o laminado, a resina de colagem. Então, aqui a gente tem um ensaio do laminado, né, sendo realizado. Então, como eu falei, ó, ele tem um comportamento brusco, né? Então, na hora que ele começa, né, a desfiar, já ocorre a ruptura aí desse material à tração. Então, para o reforço das vigas, a gente utilizou o laminado de fibra de carbono, né? Então, esse aqui que eu mostrei, ele tem 1,4 de espessura e 100 milímetros de largura, né? 10 centímetros. A gente utilizou resina epóxi aqui para fazer a colagem dele. Então, o reforço passivo a gente aplicou aqui na face inferior da viga, reforço a flexão, né? Centralizado, comprimento aqui de 440 centímetros, né? Para a gente ter espaço aqui para os apoios. E aqui a gente tem as etapas da aplicação do laminado, que é um pouquinho diferente da manta, que eu mostrei lá inicialmente, né? Então, a gente faz a preparação do substrato, limpeza. A gente tem que aferir a umidade também do substrato, tá? No anterior eu não mostrei, mas isso é obrigatório para ambos. Faz a limpeza do material, o material que vai ser colado, né? Então, não pode estar empoeirado, não pode estar com sujeira, né? Com óleo, graxas. Faz a mistura da resina, a resina essa agora não é tão líquida, né? É um pouco pastosa. A gente aplica a resina no laminado e faz a colagem, né? Então, um pouquinho diferente, como se fosse uma placa, né? Assentando uma placa, esse reforço com o laminado. Né? Então, esse aqui foi o reforço passivo e esse é o aspecto final aí da viga reforçada. Bom, aí a gente então fez o reforço no passivo, né? As vigas com reforço passivo, convencional, e depois a gente partiu para o reforço das vigas protendidas, né? Então, aí a gente depende já de um sistema comercialmente disponível aqui no Brasil, então ele tem sistemas de ancoragem aqui ativa, né, uns dispositivos móveis para a gente fazer a proteção, né, cilindro e bomba hidráulica, e uma chave de torquímetro aqui para a gente conseguir fazer o aperto, né, com um torque suficiente aí de todos os chumbadores. Para a gente fazer a mesma comparação, né? Então, mesma posição do reforço, né? Flexão, face inferior, né? Centralizado. Só que a gente vê que agora passa a dispor de sistemas de ancoragem, né? Esse reforço protendido. E aqui a gente tem um vídeo com as etapas, né? Então, é feita a preparação do substrato. A gente identifica a posição das armaduras, né? Para depois conseguir fazer a perfuração e evitar danos, né? Tanto ao elemento como até os equipamentos que utilizam em obra. A gente utilizou chumbador químico, então a gente fez a limpeza aí com jato de ar e depois com a escova, né? Mesmo depois do jato de ar, todo de pó que sai, né? A gente aplica a resina e depois manualmente a gente consegue inserir aí a barra roscada. A gente prepara a ancoragem ativa, onde vai ser aplicada a força de proteção. Aí a gente prepara aí a resina epóxi, faz a aplicação dela no laminado. Nisso a gente já tinha preparado a ancoragem passiva, né, do outro lado. Prende o laminado nesse dispositivo que é móvel. Então essa é uma etapa importante que a gente utiliza, né, o torquímetro de estalo para aferir, né, o torque necessário para não danificar o laminado e também não deixar ele soltar. Aciona o cilindro hidráulico. Na hora que ele encosta ali naquela parte móvel, ele consegue fazer a proteção do laminado, né? Aí, no nosso caso, a gente pôde monitorar o estiramento do laminado, tanto pela medição na bomba hidráulica, como também nos extensômetros que a gente tinha instalado no decorrer aí do material de reforço. Então, aqui a gente tem um aspecto final de como fica o reforço, né? Então, ele fica o laminado colado, protendido, né? Sob um estado pré-tensão, e com sistemas de ancoragem nas extremidades, aqui com placas metálicas e chumbadores. Então, para avaliar o comportamento dessas vigas, a gente fez ensaio, a flexão dessas vigas, tá bom? Aí cabe destacar aqui, né, a capacidade do laboratório da UFSCar, do NetPré, em possibilitar esse ensaio, né, que a gente conseguiu posicionar numa altura de 1,60 m aqui aproximadamente essas vigas, então a gente aplicava o reforço e depois esperava a cura, né, obviamente, e depois fazia o ensaio. Então, uma situação muito próxima de uma obra, né? Da viga está lá, a gente faz o reforço e faz o carregamento. Para monitorar deformações dos materiais, né, deslocamento e carga, a gente tinha LVDTs para deslocamento, célula de carga para ver qual era a carga aplicada na viga durante o ensaio. E a gente também instalou aqui, né, sensores, né, que são os tensômetros,
elétricos, a gente instalou no concreto, na compressão, na armadura tracionada e também no material de reforço, que o objetivo era a gente ter a deformação desses materiais durante todo o ensaio, para depois a gente conseguir comparar, né, com os modelos de dimensionamento que a gente atingiu em deformação de concreto, aço e material de reforço. Adicionalmente, a gente aferiu as aberturas de fissuras com microscópio digital, né, para ver como é que estava o tamanho dessas aberturas durante o ensaio. E também a gente fez o ensaio de arrancamento que eu mencionei lá anteriormente para aferir aí a qualidade do sistema de reforço no que dizia respeito à aderência dele, né, ao substrato. E aí, gostou? Quer ir ainda mais profundo nesse assunto, entender mais estrutura de concreto armado e protendido, aprender a projetar casas e prédios? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós estamos com inscrições abertas para pré-matrícula na pós-graduação, nosso curso de especialização em estrutura de concreto armado protendido. Eu vou deixar um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faz tua pré-matrícula, que alguém aqui, algum coordenador pedagógico do nosso time vai entrar em contato com você. A gente se vê!